navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, fogo, Pentecostes, oh, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao meu Deus fiel, o meu libertador, aquele que venceu. Eu adorarei ao meu Deus fiel, o meu libertador, aquele que venceu. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Obrigada. Senhor e Mestre Jesus, contigo na direção desta casa, acompanhado daqueles que te representam no bem, nossos amados mentores e orientadores espirituais. Nós queremos, Senhor, fazer deste um momento muito especial em nossas vidas. Que cada um de nós aqui se coloque como um solo bendito,
acolhendo sementes de amor, sementes de serenidade, sementes de tranquilidade, para que elas possam adubar em nós, fazendo-nos melhores. E nós sabemos, Senhor, que a presença espiritual da luz realiza esse processo. Nós queremos estar melhores, mais tranquilos e mais conectados com o alto. E assim, com os nossos corações abertos, nós te rogamos, faz de cada um de nós, Senhor, aqui presente, um instrumento de paz, um instrumento a teu serviço, para a produção de bons pensamentos, para o acolhimento de ideias e a elaboração do melhor em favor de nós. Permite, Jesus, que sendo cada um de nós um instrumento a teu serviço, nós possamos fazer melhor a nossa vida e a vida de tantos outros. Em especial, Senhor, neste momento de oração, de união maior contigo, nós queremos envolver em nossas vibrações o nosso querido Medrado, que costumeiramente dirige as reuniões das terças-feiras, como dirige esta casa, como lidera a Cidade da Luz, mas hoje em especial, que ele seja cuidado por nosso afeto, por nossas vibrações e por teu infinito amor, Jesus querido. E assim, sabendo que sempre estás ao lado daqueles que também te buscam, nós te dizemos, segue conosco, Jesus, não apenas nesta noite, mas por muito e muito tempo em nossas vidas. Que tu sejas louvado, Jesus, sempre por nossos atos, pensamentos e ações. Muito obrigada, Senhor. E agora, então, a gente apresenta de alguma forma na noite, porque Isabel já é uma companheira bastante conhecida em nossa casa, sempre colabora conosco. E Isabel é palestrante, expositora espírita, é escritora, ela tem os livros Do Enamoramento ao Amor e Poema para Você. É também doutora em Ciências da Saúde e é terapeuta junguiana. Isso é um pouquinho do currículo dela, porque tem muito mais coisa, que eu não vou nem citar tudo, porque ia ficar muito tempo. Mas, acima de tudo, ela é uma companheira querida, uma amiga da Cidade da Luz, e é com muita alegria, Isabel, que a gente te recebe aqui hoje à noite. Boa noite. A parte boa é que eu fui aplaudida 2 vezes. Eu ia anotar minhas coisas no celular, porque eu, em geral, anoto no celular pesca. Mas eu segui o Medrado com papelzinho. Eu disse, eu vou manter o padrão, tá? Então, eu vou aqui com o meu papelzinho. Gente, muito obrigada, Rosângela, e toda a equipe da Cidade da Luz, pelo acolhimento, pela oportunidade de estar aqui fazendo essa troca com vocês, nessa responsabilidade, não de substituir, porque não é o rapaz aqui que fala dia de terça, é difícil, né? Pois é um grande desafio, mas é com muito amor, com muita alegria que eu venho cumprir essa tarefa de falar sobre um tema que eu considero extremamente importante. Extremamente importante. Saúde mental e trabalho. Saúde mental e trabalho. Como é que anda a sua saúde mental na sua relação de trabalho, né? Quanto tempo da sua vida você passa no trabalho? Eu fiz uma continha aqui, uma continha básica, tá? Se você trabalhar 40 anos, digamos que você comece com 25, vá até 65, 40, né?
Tá certa a conta? Se eu estiver errada, vocês me falam. São 480 meses. E são 83.200 horas. Que tal? Gostaram? Olha o tempo, né, que nós passamos no trabalho. Isso está com um certo ruído. Eu acho que eu vou chegar um pouquinho para trás, assim, que talvez seja a microfonia da caixa de som, talvez. Vê aí se melhorou agora? Pronto. Então, a gente pensar em saúde mental, e isso não é algo no trabalho, e isso é algo que vem sendo pensado no mundo inteiro, na verdade. A Organização Internacional do Trabalho vem sinalizando que isso é um problema no mundo inteiro. Eles quantificam as ausências no trabalho por conta de questões relacionadas com a saúde mental. Quando eles estratificam as causas chamadas psicossociais, elas vêm crescendo, já assumindo a terceira posição entre as causas de afastamento do trabalho. E é algo extremamente difícil de ser mensurado, porque quando a gente fala de saúde mental, nos faltam os instrumentos, as ferramentas, os exames para fazer o diagnóstico, porque é um diagnóstico subjetivo. Quando você quer fazer um diagnóstico para detectar câncer de mama, a gente tem mamografia, toque. Quando a gente quer fazer diagnóstico de câncer de colo de útero, a gente faz Papa Nicolau, a gente faz todos aqueles exames preventivos, não é? Para diabetes tem os exames da glicemia, para próstata tem o PSA, tem o exame de toque, enfim. A questão relacionada com o corpo físico tem uma série de instrumentos, uma série de parâmetros e uma série de exames desenvolvidos para fazer os diagnósticos, inclusive das doenças ocupacionais, das doenças do trabalho que têm reflexo no corpo físico. Mas e as doenças relacionadas com o trabalho, que estão no campo do mental? Quais são os instrumentos que nós temos para fazermos esses diagnósticos? E quantas doenças diagnosticadas no nível físico, na verdade, têm sua gênese na saúde mental? Porque a gente sabe, nós todos sabemos, que o corpo físico e o psiquismo, eles dialogam. O nosso corpo físico e o nosso mundo mental, eles estão intrinsecamente ligados, tão ligados, que é fato que o nosso sistema imunológico, ele funciona melhor quando nós estamos mentalmente mais saudáveis, não é isso? O estresse, a tensão, o sofrimento, ele faz com que a nossa imunidade caia e que doenças físicas apareçam. E onde é esse lugar subjetivo no qual o biológico e o mental se conversam, se encontram e produzem efeitos tanto no corpo físico quanto no nosso estado emocional. Recentemente no Brasil, inclusive eu quero dizer a vocês que eu escolhi esse tema porque 1º de maio foi Dia Internacional do Trabalho, e agora em maio, se eu não me engano, no dia 26, vai ser publicada uma nova norma regulamentadora da saúde ocupacional. Na verdade, uma nova não. É uma norma que já existe desde 1978, se eu não me engano. Ela foi atualizada, chama NR1. Ela foi atualizada, na qual agora consta a atualização, é que precisa ficar evidenciado o mapeamento nas empresas, nas instituições, né, do mundo laboral, os marcadores de risco psicossocial. Eu achei isso fantástico. Então, todas as empresas vão ter até maio do ano que vem para fazer a adequação dos seus planos de trabalho de gerenciamento de risco ocupacional, e esse gerenciamento vai precisar incluir os riscos psicossociais, que vai ser um desafio, porque, como eu disse, são questões subjetivas.
Ambientes tóxicos do trabalho são adoecedores. Pressão relacionada com metas. Eu só fui descobrir, gente, o que é pressão quando, como terapeuta, eu comecei a atender pessoas que trabalham em banco. Tem alguém que trabalha em banco aqui? Misericórdia. Ainda tem cabelo na cabeça, porque, gente, eu fiquei chocada com a pressão. A gente não sabe a pressão, né, que as pessoas sofrem. A pessoa dizia assim: Bel, eu trabalho com Rivotril em cima da mesa. Porque tem metas a serem cumpridas dentro do mês. Aí quando chega 30, 31, bati a meta, maravilha, não dá nem tempo de comemorar, porque no outro dia já é 1º. Aí começa tudo de novo. E a pessoa tem que bater metas. Mas isso não é pressão só em relação a quem trabalha no sistema bancário. Existem pressões por metas, por resultados, em todas as áreas e em todas as profissões. Quer ver um período dificílimo? Eu que sou profissional da área de saúde, trabalhei durante 30 anos na Secretaria da Saúde do município de Salvador. Minha aposentadoria saiu no dia 18 de dezembro de 2020. Era para ter saído antes, mas foi tudo suspenso por conta da pandemia. E eu pensava, eu vou dividir aqui com vocês. Eu fiquei chateada, porque eu disse assim, se eu desencarnar, eu vou chegar lá em cima revoltada. Porque a pessoa trabalha, espera a aposentadoria, e depois desencarna e nem curte a aposentadoria. Vocês não acham isso muito errado? Eu vou chegar lá, vou querer logo uma reunião, entendeu? Para discutir lá esse negócio, porque vai estar errado, além de voltar para pegar no pé do prefeito, do secretário e de quem mais estiver envolvido nesse negócio. Mas, né, foi uma fase extremamente difícil do ponto de vista da saúde mental. Entretanto, não existia discussão em termos de como os profissionais da saúde estavam sendo atendidos nas suas demandas emocionais, porque foi muito difícil. E, em geral, quando tem essas doenças, na H1N1 foi a mesma coisa, e agora na pandemia de Covid também, os profissionais de saúde são os que mais morrem, no fim, quando vai fazer a estatística, porque estão na linha de frente. Eu fazia parte dessa linha de frente da Covid-19, saí de casa, ter que ficar sozinha no apartamento, longe da família, porque para não contaminar as pessoas, ver colegas adoecendo, indo para hospital, mandando mensagem no grupo que estava bem, e no dia seguinte está na UTI, e 2 dias depois está desencarnado. Pessoas que a gente convivia diariamente durante 20 anos. Então foi um momento de extremo estresse para todos, mas os profissionais da saúde foram muito atingidos. Entretanto, eu ficava agoniada assistindo muitas manchetes, lives, reportagens, mas eu não via o foco na saúde mental. Vê como a gente negligencia esse aspecto, que para mim é fundamental. É fundamental. Quando eu era criança, faz muito tempo, lá em 1900 e bolinhas, eu tinha enxaqueca pesada, nessas de ficar com aura, de não enxergar direito, de ter dormência, clássica do livro, sabe? Aquela enxaqueca do livro, de vomitar 2, 3 dias. E eu me lembro que minha mãe me levava em pronto-socorro, na época, vou dizer para vocês, vocês vão calcular logo a idade, os mais velhos vão saber, me levava no INPS. Eu não sei, vou compartilhar logo aqui, porque está nas redes sociais. No dia 27 de fevereiro, mesmo dia de aniversário de Medrado, mas Medrado é mais velho, viu? Eu nasci no dia 27 de fevereiro e me tornei sexagenária. Então, me levava na emergência, e eu me lembro de ouvir as pessoas dizerem assim, isso é psicossomático, sem dar importância, sem dar a menor importância. E como eu gostava muito de animais, sempre gostei, tanto que escolhi ser médica veterinária, eu tenho 2 profissões, sou médica veterinária e terapeuta, e eu, quando morria algum animalzinho meu, ou quando eu via algum animal, eu entrava em crise, chorava muito, era certa a enxaqueca. À medida que eu fui
amadurecendo, sabendo controlar melhor as minhas emoções, as enxaquecas foram esparçando. Eu tenho até hoje, porque não é algo que se cura, mas hoje com muito menos frequência do que na minha infância e durante a minha adolescência, principalmente, né? Que é um período das emoções à flor da pele. E eu me lembro muitas vezes do menosprezo dos profissionais que atendiam com relação ao psicossomático, ao psicossocial emocional. Mas eu pergunto a vocês, o que é que diz se nós estamos felizes ou tristes? Se nós estamos bem ou não? Não é a nossa saúde mental? É algo de tão importante, tão vital na nossa vida, e muitas vezes é olhado como se fosse algo menor. Então, muitas vezes nós estamos muito vinculados à saúde física e buscando, e às vezes, pessoal, nós estamos buscando respostas para questões físicas, mas a gênese está no emocional. Tem gente por aí que está com dor em tudo que é lugar, dói aqui, dói ali, dói acolá. Às vezes recebe o diagnóstico de fibromialgia e, na verdade, a depressão. Por quê? Porque a depressão pode provocar dores físicas, dores que mudam de lugar, dores que andam, né? Bolo na garganta, peso no peito, falta de ar. Às vezes a pessoa, eu tenho falta de ar, eu estou com taquicardia, vou morrer do coração. É crise de pânico. Então, muitas vezes, nós ficamos buscando respostas físicas, não que isso não deva ser feito. A investigação física, ela precisa acontecer, mas nós precisamos prestar mais atenção à nossa saúde mental. Nós precisamos valorizar mais o nosso bem-estar mental, porque é ele que vai determinar como eu vou me mover no mundo, é ele que vai determinar se eu estou bem ou não, se eu estou feliz ou não. Porque as questões materiais a gente consegue resolver, porque as questões materiais não são elas que vão determinar esse nosso estado interno de satisfação, de autorrealização, não. Porque se fosse, nós não teríamos tantas pessoas que estão materialmente, são bem-sucedidas e estão com problemas emocionais. Os padres famosos, não vou citar os nomes, tá? Mas os 2 padres famosos da Igreja Católica, depressão, não é? Outro dia eu vi uma reportagem de uma influencer, youtuber, sei lá como é. Hoje está cheio de gente, coach, não sei o que, um bocado de gente, todo mundo pseudo-sábio da saúde mental das pessoas, passando receitas mirabolantes e métodos extravagantes de cura, que na verdade, de solução, que na verdade quando você vai destrinchar ali não tem nada, é uma falácia, né? É um sofisma. Então, que dava conselhos motivacionais e cometeu suicídio. Quer dizer, olha como nós damos pouca importância a olharmos para nós mesmos em relação à nossa saúde mental. E quando estamos sendo emocionalmente afetados pela questão do ambiente de trabalho, isso é muito mais desafiador. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar, né? Os boletos não se pagam sozinhos. Não existe nenhuma prece ao boleto se pagar. Se vocês conhecerem, me ensinem. Não criaram nenhuma Nossa Senhora dos paga-boleto, senão a gente ia fazer a penitência. Nunca vi. Se vocês encontrarem alguma coisa por aí, por favor, me liguem correndo para eu ir para lá, porque não existe. Então, o trabalho é algo que é uma necessidade numa sociedade que se organiza a partir do capital, em que para que você possa morar, comer, viver, vestir, você precisa do recurso financeiro. Então, você não pode deixar de trabalhar. E quando a sua saúde mental está sendo afetada pelo ambiente de trabalho? É muito importante a gente prestar atenção a isso, e eu acho que essa nova norma, essa atualização da norma que está saindo, ela vai ser muito importante. Entretanto, lei nesse país, muitas vezes são leis que elas estão de direito, mas não estão de fato acontecendo.
Porque às vezes é só escrever no manual que está acontecendo, mas não está acontecendo de verdade. Então nós, trabalhadores e trabalhadoras, precisamos exigir, precisamos buscar, precisamos organizar que isso de fato aconteça, que essa atenção àqueles pontos de risco e de tensão psicossocial que existem no exercício do trabalho possam ser detectados e se possa ter um plano de contenção, se possa ter um plano de minimizar isso. Se você descobre que tem risco de sua glicemia começa a subir, a sua glicemia glicada, a glicada já está lá quase no 6, o que é que você faz? Diminui o açúcar, atividade física. Então, são medidas corretivas, preventivas. Então, nós precisamos fazer isso também com a nossa saúde mental. Mas a pessoa que precisa mais se preocupar com a sua saúde mental é você. Porque só você é que sabe como está se sentindo. Não é algo visível aos olhos. Existem pessoas que estão sorrindo, mas por dentro estão destruídas. E a gente não tem como saber muitas vezes. Às vezes a gente percebe com um olhar mais clínico, mais sensível, que isso é uma outra coisa que nós precisamos fazer. Porque às vezes aquele colega de trabalho problemático, aquele colega de trabalho que está criando dificuldade para todos, é o que está precisando de ajuda. É o que a gente precisa talvez chegar mais perto para escutar, para saber o que está acontecendo com aquela pessoa. E às vezes a gente não faz isso. A pessoa vira o bode expiatório e fica todo mundo falando mal daquela pessoa, não é assim, ambiente de trabalho? Olha muitos anos. Mas fulano seja, e toda hora tem um caso para contar da pessoa, ao invés de tentar entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Todo mundo tem suas histórias. Todas as pessoas têm suas dificuldades. Nenhum ser humano age a partir do nada. Ele age ou ela age a partir do seu mundo interno. Então, a forma como a pessoa atua nos ambientes por onde transita, falam do seu mundo interno, na verdade. Fala da sua visão de mundo. Fala de como a pessoa está naquele momento. Então, nós precisamos, muitas vezes, prestar atenção a esse colega de trabalho difícil e problemático. E quem comanda tem uma responsabilidade ainda maior. Quanto maior o poder, maior a responsabilidade. No serviço público, eu posso falar, porque eu nunca trabalhei na iniciativa privada. Eu me formei aos 23 anos, fiz o concurso público, fui aprovada e sempre trabalhei no serviço público. Só depois, 15 anos atrás, 15 não, já tem 19, que eu montei minha estrutura como psicoterapeuta. Então, mas sempre trabalhei na Secretaria da Saúde e eu me lembro que muito novinha, serviço público, e eu era muito atirada, gostava de trabalhar e queria fazer, e fui ocupando cargos, passei praticamente todas as vezes alguém me chamando para ocupar cargos, e eu não tinha preparo nenhum para lidar com pessoas. A gente não passa por uma capacitação para lidar com as pessoas. É um grande desafio. Você liderar é um grande desafio, uma grande responsabilidade. Lá no Livro dos Espíritos está dizendo sobre aquele que tem a responsabilidade de comandar outros, dos abusos cometidos, vai responder pelos abusos cometidos àqueles que estão submetidos ao seu comando. Você não está ali à toa, existe uma tarefa, uma missão que você precisa cumprir junto àquelas pessoas que você lidera, que você comanda. Então, é muito importante que se peça uma capacitação e um treinamento quando você assume um lugar de comando, porque você está lidando com pessoas e essas pessoas cada um é um universo. Essas pessoas têm suas histórias, são espíritos, antes de tudo, com suas histórias, suas forças, suas limitações, suas dificuldades, seus traumas, seus desejos, seus anseios. Isso é o ser humano. O ser humano é extremamente complexo e não existe resposta simplista para problemas humanos. Não existem respostas simplistas. Então, nós estamos hoje vivendo uma realidade de uma rede de informação em que muitas pessoas se colocam como sábios das questões humanas, oferecendo soluções rápidas, e isso vem de encontro à nossa preguiça, né? A gente
Tudo que a gente queria é que existisse uma pílula que a gente tomava e tudo estava resolvido. Não ia ser massa? Outro dia eu ouvi o seguinte: agora para você emagrecer, o problema da gordura não é alimentação, não é falta de atividade física, é uma bactéria que está no seu intestino. É a bactéria. Aí que massa, aí as pessoas vendem lá um produto para matar essas bactérias e acabou. Você não precisa nem fechar a boca, nem fazer atividade física. Oh, meu Deus, onde é? Onde é que eu assino? Eu também quero. É? Quando nós sabemos que isso é uma falácia, mas às vezes o desejo de ser feliz, às vezes, nos torna cegos em relação a determinada realidade e dá uma suspensão de razão, né? A gente é igual quando a gente fica apaixonada. Às vezes a gente se apaixona por cada criatura. Aí chega a amiga para avisar: amiga, não vá que é cilada. Aí a amiga posta no dia seguinte na internet: nenhuma invejosa vai acabar com o nosso amor. Não é assim? Você ainda sai de ruim. E aí você está vendo que é cilada. Principalmente quando a gente tem mais experiência, né? Aí a gente fica olhando assim, digo: meu Deus, chega, eu boto a mão assim, eu digo: isso não vai dar ruim, né? Mas as pessoas, às vezes a gente tem a sinalização, mas a vontade de ser feliz e de desfrutar aquilo, porque não existe prova maior de maturidade do que a autofrustração. Só as pessoas muito maduras têm a capacidade de se autofrustrar em seus desejos. É muito difícil você abrir mão. Eu me lembro, está sendo gravado, né? Misericórdia, falar da vida dos outros. Vai ficar só aqui entre nós, né? Só entre nós. Tem uma amiga que passou por um processo de separação, na qual ela estava com uma outra pessoa. E aí ela virou para mim e fez assim: ô Bel, mas fulano, o marido, não quer ser meu amigo. Eu disse: mas criatura, tu quer que o homem que você botou peruca de vaca na cabeça dele e ele ser seu amigo, dê um tempo à criatura para respirar, entendeu? Às vezes a gente quer tudo, a gente quer viver o idílio amoroso, o apaixonamento, a gente quer a amizade da pessoa, a gente quer tudo, e não é possível. Existem coisas que a gente precisa abrir mão para encontrar a felicidade. Existem coisas caminhos que só se abrem a partir do momento em que você abre mão de determinadas coisas. Você não pode querer tudo. E às vezes a ilusão, a autoilusão é para a gente ser feliz, ou ter a ilusão da felicidade. Felicidade eterna, sexo ardente. Sinto muito decepcionar você. Não existe. Não existe, tá? A gente vive momentos, o apaixonamento é um negócio maravilhoso, né? Eu adoro, tanto que eu escrevi um livro, Do Enamoramento ao Amor, porque eu adoro falar de relacionamento, né? Eu vivo tentando fazer o meu dar certo até hoje. Já tem 40 anos, mas eu tento todos os dias, porque não é fácil. Tem dia que a gente tem vontade de fazer a mala e mandar o outro embora. Tem dia que a gente tem vontade de fazer a nossa mala e ir. E tem dia que a gente está apaixonada, doida que a pessoa chegue porque está apaixonada. Eu não sei se com vocês aí é assim. Não é assim? Mas eu vou contar um segredo massa para vocês. Relacionamentos longevos são relacionamentos que cabem o imperfeito. Quando o relacionamento não tem nenhuma aresta, é porque aquele relacionamento é superficial. Relacionamentos profundos e duradouros são relacionamentos em que os problemas vão surgindo e a gente vai resolvendo. A gente não vai jogando para debaixo do tapete nem negando, porque quando estoura é de ver e não tem conserto. Então o negócio é problematizar todo dia. Eu sou uma mulher problemática. Coloca assim. Marido, coitado, já bota a mão na cabeça porque ele fala: não, essa sua fala foi machista. Aí ele: lá vem você. Eu digo: por que isso? Porque é aquilo? Ah, não, porque eu acho que naquele dia você serviu primeiro a sua amiga em vez de sua mulher. Como é isso? Não pode. Você tem que me servir primeiro. Aí, quando ele vai servir algum que a gente está junto, ele já lhe conhece, aí já me entrega logo. Aprendeu. A mulher que dorme com você, que vive com você, tem que ser sua prioridade. Se você tem que ser gentil, você tem que ser gentil primeiro com a pessoa que vive com você, que divide a vida com você. Depois você vai ser gentil com as outras pessoas. Não é que você só pode ser gentil
Aliás, eu acho admirável o homem que é gentil com as mulheres. Agora, meu amigo, primeiro seja gentil com a sua, viu, meninos? Por favor. Fechado? Se você estiver em um ambiente com várias mulheres, vai servir uma bebida, você vai servir primeiro a quem? Como é? Não ouvi? A sua mulher. Aprenda, tá? Não custa nada. E a gente fica feliz da vida, né? A gente é besta. A gente fica numa alegria danada quando faz isso, se sentindo amada. Mulher bicho besta. E não custa nada fazer, é inteligente fazer isso. Fica a dica aí, tá? Então, voltando à saúde mental, uma outra coisa que a gente precisa trazer para questionar na atualidade, porque a gente precisa trazer os paradigmas espíritas para a atualidade, para o século XXI, para nos ajudar a entendermos os grandes problemas do espírito encarnado no século XXI. E hoje existe um grande problema que se chama coach. E outra coisa também, empreendedorismo. Não é isso? Outro dia eu li assim, mulheres de alta performance, chegou meu cabelo a arrepiar. Alta performance, me parece uma coisa opressiva. Aí a gente transforma coisas que são boas. Empreender não é uma coisa ruim. Não tenho nada contra. Eu sou uma empreendedora. A partir do momento que eu tenho meu espaço de atendimento, de terapia, eu sou empreendedora. Não é ruim. A questão é a pressão que se faz por resultados e por performance, inclusive estimulando a quem não tem essa habilidade, que não quer e que não é feliz fazendo isso. Porque às vezes tudo que a pessoa quer é sua CLT. A pessoa não quer, e eu tenho discutido muito isso na rede, que eu sou muito atuante na rede de proteção à mulher em Salvador, pelo Grupo Mulheres do Brasil, que eu sou líder aqui. E eu converso, o caso da mulher brasileira, o pessoal das DEANs. Gente, nós precisamos dar opção às mulheres que passam por violência, né, doméstica. Vamos fazer curso de fazer bolo, curso disso. E se a mulher quer aprimorar algo para ela ter um emprego, a carteira assinada, ela não quer empreender? Por que a gente tem que empurrar essa pessoa para isso? E eu acho que e não é só a questão do empreender. Outro dia eu ouvi de um desses coaches de internet, dizendo assim, não existe pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Presta atenção a isso. Eu disse, rapaz, eu não fiquei rica, porque eu já trabalhei isso há alguns anos da minha vida. Eu trabalhava na Secretaria de Saúde, eu tinha consultório e eu dava aula em 2 universidades. Meu trabalho começava às 7 da manhã, terminava 22 horas, todos os dias. E final de semana eu ainda ia fazer palestra, ou às vezes à noite, quando eu não dava aula, eu estava fazendo palestra. Então, porque é trabalho também. Trabalho não é só o laboral, o espírito, tudo que você está fazendo é trabalho. Então, não existe. Então, existe uma pressão em cima das pessoas que é adoecedora, porque responsabiliza a pessoa para um desempenho ou vende uma ilusão de que todo mundo vai ficar milionário. Gente, isso não existe. Tá. Será que todo operário pode ter uma fábrica? Ia dar certo isso? Todo mundo? Não tem como isso. A gente precisa repensar a sustentabilidade de um sistema que empurra as pessoas para a exaustão mental. Aí está aí a depressão, está aí a síndrome do pânico, está aí a síndrome de burnout, que é a exaustão mental da pessoa no esforço para alcançar resultados que não são possíveis de serem alcançados. Não é possível alcançar. É igual a pressão sobre o corpo feminino. Eu falei aqui, acho que foi aqui, não foi que eu falei sobre o corpo da mulher, o envelhecer no corpo feminino? Não me lembro onde foi que eu falei. Sobre a pressão por um padrão físico que também não existe. Eu digo às jovens e às mulheres maduras que eu atendo, aquele corpo da foto, da modelo, não existe. Ali tem meia puxando, maquiagem, não sei o que lá, puxa daqui, assim. Não existe aquilo. O corpo tem
suas marcas. E não tem como fugir disso, ninguém. E às vezes fica também uma escravização sobre um padrão. E agora é o padrão de trabalho. O padrão de se trabalhar horas e horas e horas, achando que aquilo ali... Outro dia eu peguei um Uber, e o Uber dizendo, não, porque eu vou montar uma empresa, eu vou ganhar 300 mil por mês, não sei o que. O Uber dele, nada contra os carros, viu, gente? Por favor, não me achem metida. Mas era um Uno. Eu disse, meu filho, tu tá dirigindo um Uber, um Uno. E você acha que você vai montar uma empresa e ganhar 300 mil por mês? Por quê? Quem lhe falou isso? Ah, fulano de tal, na internet. Falou, eu disse, aí ele vende curso, né? Ela, como é que a senhora sabe? Eu digo, ele ficou rico vendendo curso para você, vendendo uma ilusão para as pessoas. Então, ao mesmo tempo que existe uma coisa boa e positiva em relação ao empreendedorismo, ao trabalho, porque está lá no Livro dos Espíritos também, que é uma lei natural. Porque é muito complicado, às vezes, falar sobre essa redução de jornada de trabalho, sobre trabalhar de uma forma em que as pessoas não entrem na exaustão mental, sem que as pessoas pensem que a gente está falando que não deve trabalhar. Não, pelo menos eu não penso isso. O trabalho é algo importante para o espírito, mas não pode ser só o trabalho que paga os boletos. Eu preciso também de tempo para desenvolver outras atividades e habilidades que respondam aos anseios da minha alma, que dê sentido à minha vida. É preciso repensar a nossa relação com o trabalho, no sentido de aquilo ter um significado. E se o seu trabalho, o único significado dele é pagar suas contas, você precisa ter em paralelo coisas e trabalho que responda aos anseios da sua alma. Uma pesquisa foi feita, há muitos anos atrás eu assisti um documentário de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos sobre os arrependimentos das pessoas no leito de morte. A pesquisadora dialogava com pacientes que estavam terminal, e eles, sabe qual foi o maior arrependimento deles? O primeiro, eu devia ter ficado mais tempo com as pessoas que eu amo. Sabe qual foi o segundo? Eu devia ter trabalhado menos. As duas estão vinculadas. Ou seja, nós precisamos priorizar a nossa saúde mental em detrimento de um sistema que é opressor em relação às nossas necessidades. Nós precisamos trabalhar? Sim, precisamos. É importante trabalhar? Faz parte da evolução espiritual trabalhar? Faz. Está no conjunto, está no combo? Está. Mas nós não podemos transformar algo que é uma ferramenta de evolução numa ferramenta de tortura e de adoecimento. Porque as nossas necessidades, em sua maioria, são inventadas. Nós não precisamos de tantas coisas para sermos felizes. Você tem que fazer o exercício assim, se eu fosse para uma ilha deserta, o que é que de mais importante eu levaria? O que é que realmente tem valor? O que é que tem importância? E eu não estou fazendo apologia da pobreza, viu? Pelo contrário, eu faço o inverso. Eu acho que nós deveríamos viver em uma sociedade que todas as pessoas deveriam viver com dignidade. É isso que eu penso. Não ricas, não enriquecendo as pessoas, não o discurso da teologia da prosperidade. As pessoas não podem vir aos centros espíritas, às igrejas, aos templos, para ouvir testemunho de que eu estava na pobreza, talvez agora eu tenho carro, tenho casa. Que é isso? Não é esse o lugar. Vá ser empresário, vá trabalhar. Se você vem aqui, você vem buscar o alimento para o espírito. E isso se perde no momento em que você vai em busca do material, em detrimento. E às vezes a gente se força a trabalhar além daquilo que o nosso corpo suporta, que a nossa mente dá conta, para ter coisas, porque nos disseram que tem sucesso e é feliz quem tem coisas. Eu só vou dizer uma coisa para você, já que a gente está falando de coisa, vamos coisar. Opa, não, peraí, coisar não. Eu me lembrei da música. Volta a fita. Vamos. Não, a mente da pessoa poluída. Nós precisamos rever aquilo que de fato importa e o tanto que eu estou trabalhando a mais para ter coisas as quais eu não preciso.
Porque existe um empurrar das pessoas para ter coisas as quais elas não precisam, um acumular de coisas que nós não precisamos. Então, eu só quero avisar para vocês que está lá no Evangelho, a porta é estreita. Conhece essa passagem do Evangelho, da porta estreita? Você não vai levar nada. Materialmente, tudo que você tem é emprestado. Nada lhe pertence, então se desapegue. Viva com o que é suficiente. E eu conversava quando eu estava vindo para cá com uma pessoa, o rapaz do Uber. Eu adoro fazer amizade com o Uber. A gente vem batendo papo. E olha, vocês conhecem pessoas muito interessantes. E ele disse assim, eu sou naturista. Eu trabalho de segunda a sexta e sábado eu vou lá para Massarandupió. E fico lá o final de semana. Eu disse, você tem casa lá? Olha a resposta que ele me deu. Deus me livre. Eu alugo um quarto na pousada. Eu pago todo mês. Eu chego lá, saio, vou para minha praia, porque eu volto, meu quarto está limpo. Eu vou ter preocupação de casa para limpar, para arrumar, para pagar IPTU. Olha que sabedoria. Olha como é que se vive com leveza. E a gente quer coisas. Teve uma época na minha vida que eu queria ter uma casa na ilha. Eu estava doida, só podia. Para poder, porque eu veraneava bastante lá, alugava todo ano, quando as crianças eram pequenas. E eu digo, vamos, chamei minha irmã, ainda bem que não deu certo. Eu ia dividir com minha irmã. Para que eu quero mais de um lugar para morar? Eu não preciso. Eu não preciso, porque é preocupação também. Quanto mais coisas você tem, mais você precisa de dinheiro para manter as coisas que você tem. Não é isso? Você tem 10 casas, é 10 IPTU, meu amigo. Do jeito que o IPTU está caro. E a preocupação se vão invadir, se vão roubar, se vão não sei o quê. Aí você aluga, aí quebra, aí a confusão, a pessoa não paga, some. Olha que confusão. Para que eu quero essa confusão para a minha vida? Se eu tenho uma casa que eu moro muito bem, obrigada, que me satisfaz. Para que eu quero mais? Então, é uma questão da gente rever um sistema que nos impõe necessidades que não são verdadeiramente necessárias. Para que a gente possa trabalhar e viver com dignidade, mas sem adoecimento. Tem um outro amigo, e já está quase na hora, tem um outro amigo que eu sou cheia de amigos, né? Eu faço amizade com o Uber, sei o quê. Um outro amigo que passou no concurso da Caixa, há muitos anos atrás. Aí eu disse, senhor fulano, e não já lhe chamaram para ser chefe, não? Você com esses anos todos de Caixa Econômica? Várias vezes, Bel, eu nunca aceitei. Eu disse, por quê? Eu trabalho 6 horas. Quando eu passei, eu chamei a mulher e o filho e disse assim, olha, com isso aqui, a gente vai viver com isso aqui. E aí, no outro turno, ele era um intelectual fantástico. Uma pessoa de uma sabedoria, ele era um leitor voraz da filosofia, do espiritismo, do espiritualismo. Era uma pessoa fantástica de conversar. Ele disse, não, quando termina meu expediente, que tem coisa que não resolveu, eu chego para o chefe, já deu meu horário, entrego e vou me embora. Quando você é chefe, eu fui chefe na Secretaria de Saúde de muitos anos, você não pode ir não, você tem que ficar lá até resolver. E ele, eu não quero isso para mim não. No contraturno, ele tocava violão, ele ia à praia, ele lia, ele assistia filme. E ele vivia muito bem, obrigada. Ele não tinha coisas, né? Mas às vezes a gente fica querendo ter coisas, querendo ostentar, querendo um status aos olhos dos outros, à custa da nossa saúde mental. Então, rever a nossa relação com o trabalho é fundamental para que a gente possa ter saúde mental no nosso lidar com o trabalho. Eu, por mim, todo mundo só trabalhava meio período. Eu acho. Eu sei que quem tem empresa aí vai querer me esfolar quando eu sair lá fora. Me desculpe, mas assim, um turno a gente trabalhava. No outro turno, a gente fazia o que a gente queria, não é? Podia se dedicar a fazer trabalho voluntário, aprender a tocar violão, cantar, ler, ficar com as pessoas que a gente ama. Olha que maravilha. Cuidar da nossa saúde, fazer atividade física, porque às vezes a gente está tão exausto do trabalho que a gente não consegue. Aí vira a pessoa, você tem que fazer atividade física, como se você já chega morta. Tu vai fazer como? Que horas? Não é? Acordar 4 horas da manhã, fazer atividade física, a gente não consegue. Então, é importante que a gente reveja
a nossa relação e a forma como eu escolho viver no mundo e a forma como eu escolho lidar com o trabalho está diretamente relacionado na minha visão de mundo e como eu quero viver. Com que leveza eu quero estar aqui nesse mundo, porque a gente não está aqui para sofrer de jeito nenhum. A gente está aqui para ser feliz. A gente está aqui para desfrutar da felicidade de existir no seio da criação. Nós não estamos aqui para trabalharmos de manhã, de tarde, de noite, para acumularmos coisas que ficarão todas aí. Vou lhe dizer uma coisa, nem seu marido é seu. É tudo emprestado. Quando você desencarnar, ele não vai desencarnar junto, né? Às vezes desencarna, né? Outro dia eu vi uma piadinha que era assim, a mulher dizia, o marido dizia, ô fulana, se você morrer amanhã, se você fosse morrer amanhã, você pediu o que a Deus? Ouça essa, viu, meninas? Vocês estão de mãozinha dada aí. Se você for morrer amanhã, você pede o que a Deus? A esposa, na sua sabedoria, que nós mulheres somos sábias, disse assim, eu pedia para tu ir comigo. Aí ele, como fulano? É claro, o que é que tu ia ficar fazendo aqui sem mim? Bora junto. Então aprendam aí, porque, né, na hora de orar, peça para ir junto, assim, agarradinho. Entendeu? Então, porque ninguém, nada é nosso. A roupa que a gente está vestindo, a gente não leva nada. A gente vai chegar com o que a gente viveu. Então, o mais importante é o que a gente vive, são as emoções, são as pessoas que a gente abraça, as emoções que a gente vive com a nossa família, com as pessoas que a gente ama. O momento em que a gente vê o pôr do sol, o momento em que a gente toca numa flor, que a gente abraça uma criança, que a gente tem um contato com o luminoso, com o espiritual, quando a gente recebe um passe, um abraço. É isso que a gente vai levar, porque é isso que vai com o espírito. Nada do que é material a gente leva. Muito obrigada por vocês terem me ouvido. Opa! Nós estamos agora saindo daquele momento de atenção para um momento de maior quietude, um momento de oração mais direcionada. Que a gente possa se acomodar tranquilamente em nossas cadeiras. Os que se sentirem à vontade poderão fechar os olhos. Vamos deixar que a música embale o nosso coração, o nosso momento de forma bem harmoniosa. E vamos pedir a Jesus de forma muito especial que possa acolher e iluminar os pedidos que nós relacionamos, nomes que colocamos aqui sobre a mesa. E hoje, Senhor, em especial, nós queremos pedir por Laura Freire, que desencarnou ontem. É a mãe de uma companheira, colaboradora da nossa casa, Morgana Freire. Laura seguiu para o plano espiritual muito rapidamente. Estava sadia, passou mal e se encaminhou para o plano espiritual. Que ela possa ter muita luz, serenidade nesse momento, bem como toda a sua família. E também, Senhor, juntamos aos nossos pedidos vibrações por nossos queridos companheiros Raquel e Rogério, que estão aniversariando hoje, um dia especial em suas vidas. Que eles recebam especialmente bênçãos de luz e alegria em suas vidas. E assim nos mantendo em oração,
receptivos à assistência, convidamos os companheiros passistas para o trabalho de doação. Abramos, portanto, os nossos corações para que sejam preenchidos todos os nossos espaços com a energia mais própria ao nosso bem-estar e refazimento. O passe é um ato de amor, de doação. Podemos direcionar para o outro lado. Agradecemos os companheiros passistas. Ao tempo, Jesus querido, que já te agradecemos pelo alimento espiritual que está nos nutrindo nessa noite. A energia amorosa, a assistência espiritual, a mensagem trazida pela companheira expositora. Sempre nesta casa, Senhor, que é uma habitação Tua e que nos acolhe. E aqui nos sentimos tão bem. Obrigada, Jesus querido, pelos espíritos amorosos que se debruçam sobre nós, de forma invisível aos nossos olhos, mas com profundo sentimento do que nos é ofertado. Permite, Jesus, que façamos bom uso, bom proveito de toda essa nutrição que estamos fazendo nessa noite. Que possamos retornar aos nossos lares, conduzindo o melhor para os que lá encontrarmos. Que possamos, Jesus, amanhã e nos dias que seguem, em nosso ambiente de trabalho, no ambiente social, de diversão, de passeio, sermos nós aquele que soma alegria, que soma harmonia, equilíbrio e luz. E por tudo isso, Jesus, mais uma vez, muito obrigada. Sê conosco hoje e por toda a nossa vida.